Muito bem, pessoal, nessa aula nós vamos entender sobre os operadores em JavaScript. Os operadores no JavaScript eles são usados para atribuir valores, para comparar valores, executar operações aritméticas, matemáticas e muito mais. Na prática, trocando em miúdos ou falando assim de um jeito mais fácil de entender, operadores são aqueles sinais que a gente usa em algumas partes do nosso código, o sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de vezes, a barra, o igual, mais, menos, mais igual, menos igual, símbolo do e-comercial duas vezes, duas barras. Quer dizer, cada um desses sinais que a gente usa, cada um desses operadores, o nome correto seria operadores, ele vai servir para uma determinada função dentro do nosso código, para executar algum tipo de atividade conforme a gente precisa. Então é importante a gente entender o significado desses sinais dentro do nosso texto escrito, do nosso código, para saber para que serve cada um desses operadores, certo? Os operadores eles podem ser, por assim dizer, separados em 6 categorias, que é para ficar organizado para que eles servem, Operadores aritméticos, que são os operadores matemáticos. Aí nós temos os operadores de atribuição, que é para dar um valor para uma variável. Operadores de sequência, que serve para concatenar várias strings, vários textos num ponto só. Operadores de comparação, para comparar dois tipos de variáveis, duas informações e ver se isso é verdadeiro ou falso. A gente vai entender isso quando chegar aqui nessa parte da explicação. O operador condicional ternário, que é muito legal, que é quando a gente vai atribuir um valor a uma variável, a gente já determinar dentro dela uma condição, parecido com o if, com o else, que a gente ainda vai ver mais para frente aqui. E os operadores lógicos. Nós vamos entender agora nessa aula cada um deles com exemplinhos, tá, pessoal? E à medida que você for vendo essa aula, você já vai entendendo para que serve cada um desses operadores. Também nas leituras complementares, aqui nos links úteis, vai ter uma referência para você dar uma olhadinha aí sobre essa questão dos operadores. Vai ter ali a tabelinha com todos eles, você pode ver exemplos também, tá? Então, se você tiver dúvidas, você pode consultar também aqui o link que eu estou deixando nas leituras complementares. Então, vamos começar pelos operadores aritméticos ou os operadores matemáticos. São aqueles símbolos clássicos que a gente tinha na época de escola, mais, menos, vezes, dividido, quando a gente precisa fazer cálculos, pessoal? Então, vamos fazer aqui um exemplinho para a gente ver esses operadores. A gente tem aqui, vamos fazer assim, valor 1, valor 2 e valor 3, ou total, melhor fazer aqui, total. Vamos declarar 3 variáveis e vamos dizer que o nosso valor 1 vai ser igual a, valor 1 vai ser igual a 5 e valor 2 vai ser igual a 2, certo? Total vai ser igual a valor 1 mais valor 2. Então aqui eu estou fazendo um cálculo matemático utilizando um operador aritmético e também estou usando um operador de atribuição. Por quê? O operador aritmético que eu estou usando, o matemático, é esse sinal de mais, porque eu estou fazendo uma soma entre dois números, valor 1 e o valor 2. Então isso aqui é uma soma, então isso aqui se torna um operador matemático, aritmético. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo que a soma disso daqui vai ser colocado dentro dessa variável total, correto? Então esse símbolo de igual que eu estou usando aqui, ele é um operador de atribuição. Eu estou dizendo que essa soma vai ser colocada aqui dentro. Isso é só, na verdade, só nomenclaturas, pessoal? É só para você entender que existem essas, vamos dizer assim, essas maneiras da gente falar, um termo mais técnico. Às vezes vocês vão encontrar na internet falando sobre operador de atribuição, aritmético e tal. Então, para você saber o que se trata, é interessante você entender essa teoria. Mas, assim, na prática, a gente não fica pensando assim, meu Deus, isso aqui é um operador matemático que vai ser colocado aqui nesse operador de atribuição. Não, você só precisa fazer o cálculo aqui e você vai usando para o seu código, Mas é importante para você saber aqui os termos, para que serve cada coisa. Por isso a gente está tentando explicar assim, seguindo a ordem que os programadores até se conversam, se comunicam usando essas linguagens aqui no dia a dia. É normal a gente falar assim, que operador aritmético você usou? Você colocou ali naquela tua função o operador de atribuição? Então é importante você entender do que se trata, Mas beleza, aqui nesse nosso cálculozinho, qual que vai ser o valor que vai dar aqui para nós? Vamos ver? Vai dar um alerta aqui, total.
se você já está ficando craque em matemática com esses cálculos mega difíceis que nós estamos fazendo aqui no nosso curso, né? O valor deu 7 aqui, beleza? Porque a gente fez uma soma, né, do valor 1 mais o valor 2. 5 mais 2, 7, beleza? Outro que a gente tem operador matemático é o sinal de menos, a subtração. Então aqui 5 menos 2 nesse caso, né? E aí vai dar 3, ok? Beleza. Aí nós temos também o de multiplicação, que é o asterisco. Então eu estou multiplicando valor 1 vezes valor 2. Vamos lá dar uma olhadinha. 10, ok? Beleza. E aí nós temos o de divisão, que é a barra. O de divisão vai fazer o valor 1 dividido pelo valor 2 e a gente vai ver o resultado lá, 2,5, né? Porque 5 dividido por 2 é 2,5. Então ele colocou aqui até um número no formato decimal. Beleza, esses são os iguais que a gente tem na escola, os sinais matemáticos, né? Mas a gente tem também dois que são bem interessantes que a gente usa aqui no JavaScript, que é o de incremento e o decremento. Quer dizer, é você pegar um valor que já veio e colocar um número a mais em cima dele. Então eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, que o nosso total vai ser mais valor 1. Olha só o que vai acontecer. Se eu der um salvar aqui, olha só o que vai acontecer. Ele mostrou o valor 6 aqui, tá vendo? Por que ele mostrou 6? Eu estou dizendo que eu quero colocar um incremento na minha variável valor 1 a mais. Então ele vai colocar 1 a mais. E o interessante é que total vai receber o valor de 6, né, porque ele está recebendo a atribuição disso daqui. Mas também, nesse nosso cálculo aqui, o nosso valor 1 também se tornou 6. Então se eu vou fazer até uma outra coisa aqui. Eu vou colocar um alerta. Vou falar assim, o valor 1 ficou, 2 pontos, espaço, e aqui eu vou colocar aqui até um operador de, aqui ó, sequência, que seria uma concatenação, né? A gente colocou aqui um texto e aí a gente vai querer que coloque uma variável. Eu vou pedir para ele mostrar aqui, ó, valor 1. Só para vocês entenderem o que esse incremento ele faz. Então primeiro ele vai me mostrar o total, que vai ser o incremento de valor 1, e depois eu quero mostrar para vocês o que está dentro da variável valor 1. Então, ó, ele me mostrou 6, e se eu dou um OK, o valor 1 ficou 6. Então, olha só que interessante, pessoal, o que aconteceu. A nossa variável valor 1, quando eu uso esse sinal de mais, ela vai ter um incremento, ela vai receber mais 1. Então, de 5 vai passar para 6, porque ele recebeu um incremento. Eu atribuí isso a essa variável, então o total virou 6. Mas isso daqui também faz com que essa variável aqui, valor 1, já vire 6 também. Então, a partir de agora, esse valor 1 ele já está valendo 6, porque eu incrementei, certo? Mesma coisa acontece com o menos, só que daí é o decremento, certo? O decremento quer dizer quando a gente tira 1. Então, olha só, se eu salvar aqui, vamos ver lá o resultado, dá um OK, atualizar, agora ficou 4, o valor 1 ficou 4, certo? Então, a gente pode usar esse sinal de menos e mais, para a gente fazer aí funções que vão adicionando um valor a um número, né? Sempre adicionando 1 a mais a partir de uma base que talvez a gente possa definir. Por exemplo, a gente pode usar isso para itens de um carrinho, por exemplo, de compras. Você coloca que a quantidade inicial é 1 e quando a pessoa vai clicando no botão de mais, ele vai incrementando mais um número em cima daquele. Então vai 5, 6, 7, 8, conforme a pessoa vai clicando, ele vai adicionando itens no carrinho. A gente usa sempre esse tipo de operador aqui. O mais ou o menos, né? Quer dizer, o incremento e o decremento, certo? Então, esses são os operadores matemáticos, beleza, pessoal? Esses são os operadores matemáticos. Então, mais, menos, vezes, né? Dividido, incremento e o decremento. Então, os aritméticos a gente já acabou de ver. Agora a gente vai ver o de atribuição, que na verdade a gente também já acabou vendo, né? O de atribuição, pessoal, é esse sinal de igual aqui, ó. É quando a gente coloca, né, tá dizendo que a gente quer que uma variável receba um valor. Então, quando a gente usa o sinal de igual, a gente está atribuindo esse valor aqui a essa variável aqui. Só que existem ainda, além do sinal de igual, alguns outros operadores de atribuição que a gente pode utilizar. Por exemplo, assim, pessoal, imagine que eu queira fazer o seguinte cálculo. Eu quero que o valor 1 seja igual a valor 1 mais valor 2. Certo? Imagina essa situação aqui. Eu quero que o valor 1 se torne, essa variável valor 1, se torne o que está no valor 1 mais o valor 2. Quer dizer, nesse caso aqui,
Quando chegasse nessa etapa do meu código, essa minha variável, que começa sendo 5, ela ia se tornar aqui 7, porque ela ia pegar valor 1 mais o valor 2. Mas você está vendo que eu estou repetindo aqui esse mesmo valor que ela já está vindo aqui de cima, que já é 5? Eu estou repetindo a mesma variável aqui. Então, para eu não ter que fazer esse tipo de coisa, para eu não ter que repetir novamente a variável, já que eu quero somar ela mesma mais o outro valor, você pode fazer simplesmente da seguinte forma. Você pega esse sinal de mais que está aqui, você vai tirar ele daqui, vai colocar aqui e vai tirar essa variável aqui, ó. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou falando que eu quero valor 1 mais valor 2 e o igual quer dizer que essa variável valor 1 vai receber esse valor, certo? Então, esse operador aqui de atribuição, mais igual, faz com que seja a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa que isso aqui. Valor 1 é igual a valor 1 mais valor 2. É a mesma coisa, tá? Só que aqui é como se fosse um atalho, vamos dizer assim, uma maneira mais simples de você fazer. Então, se você precisa somar a mesma variável mais uma outra variável, você usa esse operador aqui, mais igual, e aí já vai entender que tu está somando esse valor que já veio, mais esse valor, e vai atribuir ainda a variável, certo? Então, esse é uma maneira de fazer. E você pode fazer a mesma coisa com o menos também. Menos igual seria o mesmo que isso daqui, ó. Valor 1 é valor 1 menos valor 2. Menos igual vai ser, isso aqui é a mesma coisa que esse outro aqui de baixo, certo? Esse também é um outro tipo de operador. E todos esses funcionam com todas as operações matemáticas. Então a gente fez mais igual, aqui a gente poderia colocar vezes igual, que seria a mesma coisa que isso daqui de baixo. O dividido igual seria a mesma coisa que esse aqui de baixo, certo? Então, você pode fazer esse tipo de atribuição aqui para ser como se fosse um atalho. Eu, particularmente, pessoal, Dimitri, né? Eu me confundo quando eu tento usar esse tipo de operador aqui. Eu prefiro ainda ter que repetir assim dessa forma, porque eu acho na minha mente mais claro de entender dessa forma aqui de baixo, mesmo tendo que repetir a variável, do que fazendo, entre aspas, esse atalhinho aqui, né? Esse operador aqui de atribuição. Mas é importante você saber que existe isso, né? E que você pode usar, e muitos programadores, a maioria, usa essa forma abreviada aqui. Mas o meu tico e o teco não é tão avançado assim, eu prefiro fazer dessa forma aqui, que fica mais visual, vamos dizer assim, eu consigo entender de uma forma mais fácil, né? Tanto faz, pessoal, se você fizer assim, ou fizer desse jeito aqui, com esse operador de atribuição, vai funcionar igualzinho. É mais assim para você economizar código, digitar menos e coisa e tal, beleza? Então, esses aqui são os operadores de atribuição. Sinal de igual e mais igual, menos igual, vezes igual e dividido igual. Ok, agora nós temos o de concatenação, certo? Agora de concatenação é quando a gente tem textos, né? Então, a gente já até aprendeu, por exemplo, se eu coloco aqui Dimitri, vou dar até um espaço em branco já para deixar um espaço. E aqui eu coloco Teixeira. Se eu quiser juntar essas duas palavras, eu posso fazer assim, total é igual a valor 1 mais valor 2. Como isso daqui não são números, são textos, né, pessoal? Então, esse sinal de mais aqui, ele não é mais um operador aritmético, ou não é mais um operador matemático. Ele se torna um operador de sequência. Porque quer dizer, eu quero juntar essa palavra escrita mais essa palavra escrita. Então, isso aqui eu estou fazendo uma concatenação, estou juntando duas strings, né? Não é um cálculo matemático. Então, se eu der aqui um alert total, ele vai me mostrar lá na tela agora, ó, Dimitri Teixeira, até está com espaço já, porque eu dei o espaço aqui dentro, né? Eu coloquei o espaço vazio aqui já dentro da nossa palavra que a gente está designando aqui para a variável valor 1, certo? Então, quando a gente usa o sinal de mais com palavras, assim dessa forma, então a gente está usando um operador de sequência, quer dizer, a gente está concatenando uma variável aqui, variáveis para um valor que vai juntar duas letras, certo? Tranquilo, né, pessoal? Vamos agora para os operadores de comparação. Os operadores de comparação, pessoal, eles são bem interessantes e são muito utilizados em declarações lógicas. Eles sempre respondem para nós com verdadeiro ou falso, ou seja, true ou false, se aquela situação é verdadeira ou não é. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar que o valor 1
é 8 e o valor 2 eu vou dizer que é 10, ok? E aqui a gente pode fazer uma comparação no total para ver se as coisas batem. Então, por exemplo, assim, olha como é que eu poderia fazer. Eu poderia determinar aqui, ó, uma comparação, eu coloco dentro de parênteses para fazer uma comparação aqui nesse primeiro momento, quando a gente ainda não está trabalhando até com o if e else, a gente usa mais essas comparações. Mas aqui na nossa variável nós vamos fazer a seguinte comparação. Valor 1 igual. Isso daqui é um operador de comparação. Que comparação que ele está fazendo? Se é igual. Quando a gente usa dois iguais, a gente está perguntando se uma coisa é igual a outra. Repara que a gente coloca dois sinais de igual, porque um sinal de igual só, ele já é um operador de atribuição. Então, ele não poderia ser usado, porque a gente só usa uma vez o sinal de igual quando a gente quer atribuir um valor a uma variável. Então, quando a gente quer fazer uma comparação para ver se uma coisa é igual realmente a outra coisa, a gente coloca dois sinais de igual. Então, vamos fazer um exemplo. Ó, valor 1 é igual ao valor 2? O que você acha que vai me retornar? Aqui ele pode me retornar true, quer dizer verdadeiro, ou false, que quer dizer falso. O que você acha que vai me retornar? True, verdadeiro ou falso? Quer dizer, total vai ser valor 1 é igual a valor 2? Ou valor 1 é 8, valor 2 é 10. Então, o valor 1 é igual ao valor 2? Ele teria que me dar false. Vamos ver aqui que ele me dá de retorno aqui? Vamos dar um OK aqui, atualizar. Olha lá, false. Ele me deu falso. Ele está me dizendo que o valor 1 não é igual ao valor 2, certo? Agora, se eu colocasse aqui 8, por exemplo, aqui, ó, valor 1 é igual ao valor 2, agora ele teria que me dar true. Vamos lá ver? Vamos atualizar aqui, ó, true, verdadeiro. Então, ele está me dizendo que esses valores aqui estão batendo, tá certinho. O valor 1 é igual ao valor 2, entendeu? Então, esses são operadores de comparação, quando você quer comparar valores. E ele vai te retornar como verdadeiro ou vai te retornar como falso. Ele vai te dar essas informações aqui. Depois, mais para frente, a gente vai ver como que a gente usa isso na parte lógica, usando o if, o else, né? Mas é interessante você conhecer quais são os operadores de comparação. Então, a primeira comparação que a gente tem é dois sinais de igual. Com dois sinais de igual, a gente está dizendo se um valor é igual a outro valor, ok? Só que isso tem um detalhe, pessoal. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, que o valor 2 é um texto dizendo 8. Se eu for lá, ó, no meu código, ó, e der um atualizar, ó, ele está dizendo que é true, ele está dizendo que é igual, é a mesma coisa. Ele está dizendo ó, o valor 1 é igual ao valor 2. Só que aqui os números estão certos, é 8 e 8, certo? É 8 e 8. Beleza, eles são iguais, mas o tipo deles é diferente, tá reparando? Porque esse aqui é um número e esse aqui não, esse aqui é um texto. Então, quando a gente quer fazer uma comparação, se dois valores são iguais, na forma como eles estão escritos e também se eles são iguais no tipo deles, quer dizer, se é número, se é texto, a gente usa três sinais de igual. Ó, dessa forma aqui, ele vai verificar se o valor é o mesmo e se o tipo do nosso valor é o mesmo. Olha só o que vai acontecer agora, ele vai me dar false, ó, falso, tá vendo? Por quê? Porque embora o valor seja o mesmo, 8 e 8, esse daqui não é do mesmo tipo que o de cima. Eles são de tipos diferentes. Esse é número e esse daqui é letra. Então, dessa forma de comparação aqui, quando a gente usa três sinais de igual, a gente está verificando se é igual o valor e se é igual o tipo. Agora, quando a gente coloca só dois assim, ó, ele só está vendo se é igual o valor, beleza? Assim com 3 é o valor e o tipo. Tanto é que se eu colocar agora 8 e 8, ó, os dois são do tipo número, ele vai me dar true. Vamos dar uma olhada? Ó, true, tá vendo? Verdadeiro. Beleza? Então esse é um outro operador comparativo, um outro operador de comparação, os três sinais de igual. Outro operador que a gente tem é o ponto de exclamação igual. Ponto de exclamação igual. Isso daqui significa diferente ou literalmente não igual. Não igual, né? Então, valor 1 é diferente de valor 2? O que você acha? O valor 1 é diferente do valor 2? Dessa forma como está aqui? Olha só o que ele vai me responder aqui. False. Ele me deu false. Ó. Se eu der um atualizar, falso. Falso. Não, eles são iguais. Eles não são diferentes. Eles são iguais. Então, ele me retornou false. Agora, se eu colocar aqui, ó, 12, valor 1 é diferente do valor 2, ele vai me dar true. Sim, é diferente. Verdadeiro. Beleza? Então, esse aqui é o
não igual ou diferente. Só que também entra naquela mesma questão lá, né, pessoal? Se eu colocasse assim com letras e números, ele só ia pegar pelo valor, não teria diferença nenhuma. Então, por exemplo, assim, se eu colocar aqui assim, ó, valor 1 é diferente de 8, assim, ó, valor 1 é diferente de 8, o que ele vai me retornar? Vamos dar uma olhadinha? False. Não, não é diferente, é igual, ele está dizendo a mesma coisa. Ó. É falso, não é diferente, é a mesma coisa, então ele está me dando falso, não é diferente. Mas aqui, ó, repara que aqui é um texto e aqui é um número. Mesma coisa que acontecia lá com o igual e o igual, né? Então, se eu precisar que ele verifique o valor e verifique o tipo, a gente tem que fazer dessa forma aqui, ó. Exclamação e 2 sinais de igual. Aí ele vai verificar se é igual o valor, se quer dizer, se é diferente o valor e se é diferente também o tipo, né? Então, ó, valor 1 é diferente de 8 texto, ele vai ter que me retornar agora true. Por quê? Ó lá, true. Por quê? Porque é diferente sim, ó. Porque aqui é número e aqui é texto. Tá entendendo? Beleza, então esses aqui são outros operadores. O exclamação igual, quando a gente quer fazer diferente ou não igual. E aqui o diferente não igual, mas também verificando qual é o tipo, né? Aí nós temos o sinal de maior, o sinal de menor e maior igual e menor igual. Então eu posso fazer da seguinte forma assim, ó, pessoal. Valor 1 é menor que 4. Então o valor 1 é menor que 4. Para você que talvez tenha dificuldade com esses símbolos de menor ou de maior, né, pessoal, que a gente às vezes utiliza, tinha aquela dica da época de escola que talvez, não sei se você já aprendeu, né, que quando você tem o sinal de menor, assim, e você passasse um risquinho aqui, ó, ele virava um número 4, certo? E o sinal de maior, que é para o outro lado, ó, se você colocar um risquinho, ele parece que vira um número 7, tá vendo? Então, se eu coloco um risquinho aqui, ele vira um 4. Se eu coloco um risquinho aqui, ele vira um 7. Então, 4 é menor que 7. Então, se eu passo um risquinho aqui e vira 4, eu sei que esse é o sinal de menor. Se eu passo um risquinho aqui e vira 7, eu sei que esse é o sinal de maior. Aí você nunca confunde mais o que é menor e o que é maior, né? Então, valor 1 é menor que 4? Aqui é 8. Ó. Valor 1 é 8. 8 é menor que 4? Não, então ele vai ter que me dar falso. Vamos lá olhar? Falso. Beleza? Então eu estou fazendo a comparação. Valor 1 é maior que 4? Valor 1 é maior que 4? É. 8 é maior que 4, então ele vai ter que me dar verdadeiro. Vamos ver lá, ó. Verdadeiro. Ok? Então esse é um tipo de comparativo. Maior e menor. E a gente ainda tem o maior ou igual. Ó, eu poderia colocar assim, ó, é maior ou igual a 8? Aqui ele vai ter que me dar true, porque 8 é maior ou igual a 8. Então, se eu olhar aqui, ó, true, beleza? Deixa eu até atualizar aqui, ó, true, beleza? Agora, se eu colocar aqui também 9, ele também vai me dar true. Opa. Ah, tá, ele vai me dar falso, né, pessoal? Porque o tico-teco já tá fritando aqui, ó. O valor 1 é 8. 8 é maior ou igual que 9? Não, não é. Então ele vai me dar falso, tá certinho, né? Então, esses comparativos que a gente faz, sinal de maior, menor, igual, maior, menor, né? Você pode fazer comparações e ele sempre vai te retornar true ou false. E a partir disso você pode fazer algumas lógicas, né? Depois ali, quando a gente tiver na nossa aula de if e else, quando a gente tiver condições, né? Se isso aconteça tal coisa, se aquilo aconteça tal coisa, a gente vai fazer alguns exemplinhos que a gente vai usar esses operadores comparativos e vai ficar bem mais tranquilo de vocês entenderem esse conceito. Mas deu para pegar aqui os operadores comparativos, né, pessoal? Vai ter aí nas leituras complementares a tabelinha que fica mais fácil de você ver lá para de vez em quando você consultar quando você precisar fazer comparações. O próximo tipo de operador que a gente vai ver aqui é o operador ternário, pessoal. Esse operador ternário é legal que ele é tipo uma condição que a gente pode dar para uma variável já na hora de declarar ela. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer aqui uma variável chamada idade e uma variável chamada eleitor, certo? Idade é igual a 18 anos. E a gente pode fazer assim, ó, eleitor, e aqui a gente vai passar para ele um operador ternário, quer dizer, um operador condicional, que é assim.
idade é menor que 18, se idade for menor que 18, aí a gente põe um ponto de interrogação e aqui o que vai acontecer caso isso for verdade, se isso for true. A idade é menor que 18, se a idade for menor que 18, a gente vai dizer que o eleitor aqui, essa variável, ela vai receber a primeira condição que vai ser assim, ó, não eleitor. Apesar de que com 16 já é, né? Mas, enfim, só para a gente fazer aqui a condição. E aí a gente faz o contrário. Se der false, a gente coloca 2 pontos. E qual que é o valor? Sim. Sim. Eleitor. Beleza? Não, não eleitor. Sim, sim, eleitor. Então, o que a gente está passando aqui? O que isso quer dizer? Eu estou falando para a minha variável eleitor, ela vai ter uma condição ternária, quer dizer, um operador condicional. Se idade for menor que 18, o primeiro resultado que vai dar, que vai ser true, vai ser que não é eleitor. Senão ele vai ser eleitor. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou dar um alerta e vou falar assim, ó, a resposta é, 2 pontos, e aqui eu vou colocar eleitor. Então se a idade for 18, o que ele vai me dar de resposta aqui? Vamos ver? Resposta, sim, é eleitor. Por quê? Porque aqui a gente diz que a idade da pessoa é de 18 anos. Aqui a gente fez a condição que se a idade for menor que 18 anos, ele não vai ser eleitor. Senão, ele vai ser, sim, eleitor. Agora, se eu passar aqui, ó, 17 anos e der um salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer? Ó, resposta é não eleitor. A gente até podia deixar isso aqui bem mais recheado. A gente pode colocar mais aqui e colocar assim, ó. A idade dele é de, 2 pontos, espaço, mais idade aqui. Então, olha só esse pequeno programinha que a gente fez aqui. A gente especifica a idade e ele vai dizer se é eleitor ou não. Olha lá. Vamos atualizar isso? Vamos dar um atualizar aqui, ó. A resposta é não é eleitor. A idade dele é 17. Se eu colocar aqui 25 anos, é maior que 18. Então, olha só o que ele vai me dar. A resposta, sim, é eleitor. A idade dele é 25, certo? Então, isso daqui poderia vir num campo dinâmico, onde a pessoa tem que botar a data de nascimento dela, por exemplo, para verificar se ele seria um eleitor ou não. Mas aqui a gente está fazendo um operador condicional ternário. Então, para a gente fazer o ternário, o que a gente faz? Entre parênteses, a gente coloca a condição, daí a gente coloca um ponto de interrogação, o valor se for verdade, se for true, depois 2 pontos e o que acontece se for false, o retorno. E essa variável eleitor vai receber ou o verdadeiro aqui ou o falso aqui, vai depender da condição que a gente colocar aqui dentro, certo? Então esse é o operador condicional ternário. E por último, a gente vai fazer o operador lógico. Os operadores lógicos são quando a gente precisa fazer mais de uma condição, tá, pessoal? Então eu vou deixar até aqui o meu ternário aqui pronto, aqui a gente passa a idade e a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar mais uma variável chamada resultado aqui. Essa variável resultado, ela vai ser o seguinte. Resultado vai fazer a seguinte verificação. Se idade for maior que 60 anos, e aí a gente vai agora passar, pessoal, os operadores lógicos. Esse sinal aqui, ó, o sinal de E comercial 2 vezes, E comercial, seria E. Então, se a idade for maior que 60 e idade menor que 70, ele vai me retornar true, certo? Senão ele vai me retornar false. Então eu estou colocando uma condição dupla aqui, ó. Se idade é maior que 60 e idade menor que 70, ele vai me retornar aqui true. Senão ele vai me retornar false, certo? Se essa condição não acontecer. Então, por exemplo, assim, qualquer idade entre o número 61 e 69, ele me retornaria true. Qualquer valor fora dessa faixa, ele me retornaria false. Uma condição, né? Então, por exemplo, assim, ó, 25 anos. 25 anos é maior que 60 e menor que 70? Não, então ele vai me dar false. Ó. Se eu der um alert aqui, ó, resultado, olha lá o que vai acontecer, false. Agora, se eu colocar aqui o valor, por exemplo, 65, certo?
65 é maior que 60 e é menor que 70, então ele vai me retornar true. Quer dizer, eu estou colocando um operador lógico quando eu quero comparar duas coisas numa questão só. Esse aqui é o e, né? Se é maior que 60 e menor que 70. Aí a gente tem um outro operador que seria o ou. Então eu vou fazer uma outra questão aqui, ó. Se idade é igual a 65 ou idade for igual a 72, ele vai me dar true. Esses dois símbolos aqui de barras em pés é o símbolo para ou uma condição ou outra. Se acontecer essa condição ou essa condição, ele vai me retornar true, senão ele vai me retornar false. Vai me retornar que não é verdadeiro, certo? Então aqui, ó, por exemplo, a idade é 65. Então, se idade for igual a 65 ou idade igual a 72, ele tem que me retornar true. Então, aqui nesse caso, ó, vai me retornar true, porque a idade é 65 realmente. Se eu colocasse aqui que a idade é 72, ele também vai me retornar true, ó, dá uma olhada, true. Vamos até atualizar aqui, ó, true, verdadeiro. Agora, qualquer idade aqui que estiver fora dessa condição, ele vai me dar false, ó. Vamos ver o resultado, ó, false. Por quê? Porque se idade é igual a 65 ou idade igual a 72, ele vai me dar true, senão ele vai me dar false, certo? Então, esse é um outro operador lógico que a gente usa. As duas barras para cima, é o ou. Essas duas barras para cima, normalmente no teclado, pessoal, fica do lado da letra Z. Né? Você tem que dar o Shift. Deixa eu mostrar aqui no teclado virtual para vocês verem. Fica aqui, ó, é essa barra aqui. Então, você tem que dar um Shift mais essa barra aqui. Ele vai formar essa barra em pé aqui, certo? Aqui assim, ó. Dessa forma, certo, pessoal? Essa barra aqui significa ou. E a gente tem também a negação. A negação é quando você, fora da condição, coloca aqui, vamos apagar aqui, coloca aqui um símbolo de exclamação aqui, quer dizer o contrário do que está aqui dentro. Se idade é igual a 65, né? Aqui a gente vê que a idade é 71, então é não idade igual a 65. Então aqui teria que me retornar true, vamos dar uma olhada, ó. Vamos só dar um atualizar, olha lá, true, beleza? Por quê? Porque a minha idade aqui não é 65. Ele está falando, ó, negação. Isso aqui é um símbolo de negação. Idade igual a 65? Não. Não é, aqui é 71. Tá entendendo? Dá uma desenrolada no tico e teco, né, pessoal? Mas esses são alguns operadores lógicos que a gente usa, né? Então a gente tem o e, o ou e a negação para fazer essas comparações que a gente tem aí. Beleza? Então esses são os últimos tipos de operadores que a gente usa. Nas leituras complementares vai ter a tabelinha, você pode dar uma olhada, talvez lendo na tabelinha e vendo certinho os símbolos fica um pouco mais tranquilo até de você entender esses operadores. Aqui, explicando é mais difícil do que usando na prática, tá, pessoal? Explicar é mais difícil do que usar na prática. Então, conforme a gente for usando aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo de usar esses operadores na hora certa, no momento certo, na hora de a gente fazer comparações. E é com o uso que a gente vai pegando o jeito de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço! Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Continue assistindo esse curso clicando um desses vídeos aqui que estão aparecendo, beleza? E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um forte abraço!